Abre comigo em Gênesis. Livro do Gênesis, do capítulo é o 41. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Gênesis, o capítulo é o 41. Eu vou ler versículo 51 e o 52. E você me acompanha, por gentileza. Deus abençoe, pastor Gesiel Lima. Uma honra. Capítulo 41 de Gênesis, o versículo é o 51 e 52. Você achou? Diz amém? Vamos lá. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Me permita ler mais uma vez. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você diz amém? Desocupa suas mãos, estende para os céus, ora comigo nesse momento. Glória a Deus. Isso. Ora comigo, feche os seus olhos. Pai, graças nós te damos nessa noite. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, ó Deus. Senhor, tu és bendito, tu és bem-vindo nesse lugar, ó Pai. Senhor, aqui está a tua palavra, que é viva e poderosa. Ó Deus eterno, Deus vivo, aqui está a minha vida. Não tenho, não posso, se o Senhor não derramar sobre mim, mas aqui estou nessa noite, disposta a ser movimentada pelo teu Espírito Santo. Ó Deus eterno, Deus vivo, eu abro a minha boca para que o Senhor possa encher nessa noite. Ó Deus, aqui está a tua palavra, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Senhor, em nome de Jesus eu peço a ti que aonde houver um coração desejoso, necessitado de ouvir a tua voz, o meu pedido é que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Abre os céus em direção a nós. Senhor, peleja por nós nessa noite. Cerca-nos nessa noite, ó Deus, nos envolve com a tua graça, com a tua bondade, com a tua presença. Eu entrego nossas vidas nas tuas mãos e te peço, fica à vontade, traz a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. Amém. Você concorda com essa oração? Diz amém. Desocupa suas mãos aí. Se você crê que ele está aqui, se você sente ele, Jesus, aplaude a ele lá no alto. A ele a honra, a ele a glória. Oh, Jeová poderoso. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Eu confesso que é algo muito forte, na minha opinião, meditar sobre José. A gente vai ver que José, ele vai surgir, vai nascer lá no capítulo 30 de Gênesis, quando sua mãe, ao conceber, declara: tirou-me Deus a minha vergonha. E coloca o nome de José, que significa aquele que acrescenta, aumentador. E alguns capítulos seguintes, a gente não vai ver nenhum detalhe acerca de José, mas no capítulo 37 de Gênesis, José está com 17 anos de idade. E a Bíblia diz que José
era o amado do pai. Quem é José, filho de Jacó ou Israel? José, neto de Isaac, bisneto de Abraão. José, amado do pai. A Bíblia diz que o pai o amava. E diz no capítulo 37 que Jacó decide fazer uma túnica colorida. A Bíblia diz que os irmãos de José não conseguiam dialogar, conversar com ele. Existia um incômodo no coração dos irmãos de José acerca dele, mas a Bíblia diz que o pai o amava. Não, você não vai ver José pedindo ao pai, faz uma túnica para mim. Não, você não vai ver José dizendo, eu quero algo que me destaque dos meus irmãos. Não, é o pai. O pai é quem decide fazer uma túnica. O pai é quem decide, de alguma forma, colocar José em algum tipo de destaque e coloca sobre ele uma túnica colorida. Isso já incomoda. Já era algo que quem olhava para José, mais precisamente os seus irmãos, se incomodava que sobre o José tinha algo que o pai havia colocado. Até aí tudo bem, só que chega um momento em que José sonha. E a Bíblia diz que José vai chegar diante dos seus irmãos. Eu sei e concordo quando em alguns momentos, eu já testifiquei disso, que tem coisas que a gente não deve contar para muitas pessoas. Eu concordo que tem algumas situações que a gente não pode abrir com todo mundo, mas, sinceramente, não era o caso de José. Eu vejo como era necessário José contar esse sonho. Porque lá na frente, alguém vai testificar do que José está dizendo no capítulo 37. José sonha e chega para os irmãos e vai dizer, eu tive um sonho. E eu sonhava que nós estávamos no campo atando molhos, e o meu molho se colocava de pé, e os vossos molhos rodeavam o meu e se inclinava. Os irmãos se irritam e José tem mais um sonho. E diante desse sonho ele diz, eu tive um outro sonho, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E a Bíblia diz que os irmãos vão dizer, você vai reinar sobre nós. Enquanto José não sonha, o negócio está meio estranho, está difícil, tá? Mas quando José sonha, o cerco aperta. Quando José sonha, o negócio piora. E agora os irmãos estão no campo e o pai manda José ir ter com seus irmãos. E quando os irmãos avistam José de longe, diz a Bíblia que eles começam a conspirar contra José. Quem é que começa a conspirar contra José? Aqueles que se assentavam à mesa com ele. Quem é que começa a conspirar contra José? Os seus irmãos. Aqueles que eram para apoiar José, aqueles que eram para proteger José, estão conspirando e dizendo, vamos matar. Deus vivo. E a Bíblia diz que eles vão lançar uma palavra dizendo, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. Só que os irmãos de José, o que os irmãos de José não sabem, é que nunca foi sonho de José. Era plano de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eles não sabem que não era simplesmente o sonho de José, era plano, propósito de Deus. Lá vem o sonhador, diz os irmãos de José, e agora eles pegam José, arrancam a túnica. Só que o que eu acho lindo é que pode até levar a túnica. Levam a túnica, mas não levam os sonhos. Levam a túnica, mas não conseguem impedir aquilo que Deus tem preparado para a vida de José. Vem comigo.
Arrancam a túnica, mas não levam os sonhos. Eu não sei o que você perdeu até o dia de hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: podem ter te levado muita coisa, mas o que Deus sonhou para você e para a tua casa está de pé. Deus poderoso, aleluia, glória seja dada ao nome desse Deus. Jeová poderoso. Lançam José na cova. Lançam José na cova e agora vão se assentar e comer pão. Que Deus nos livre de sermos os irmãos de José. Que Deus nos livre de ser aqueles que tentam impedir outros de viver os seus sonhos e ainda se assentar e comer pão como se nada tivesse acontecido. Aleluia! Se assentam, vão comer pão. Levam a túnica, mas não levam os sonhos, porque quem sonha os sonhos de Deus não depende de túnica. Quem sonha os sonhos de Deus não depende de túnica, mas quem sonha os sonhos de Deus só basta ser fiel para vivê-los. Agora vão pegar José e vão vender para os ismaelitas. Agora você percebe, José sonha. Só que os sonhos de José não combinam com o cenário que ele está vivendo. Os sonhos de José não combinam com o percurso que ele está fazendo. Sonhou e agora, lançado na cova, vendido para os ismaelitas. O cenário não combina com o sonho, o cenário não combina com a promessa. E geralmente é assim na nossa vida. O cenário não tem nada aparentemente a ver com aquilo que Deus tem planejado para nós, aos nossos olhos. Mas a Bíblia diz que depois de ser vendido para os ismaelitas, agora José vai ser conduzido e vendido como escravo no Egito e vai parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, a Bíblia diz no capítulo 39, diz assim: e o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Por amor a José, a casa do egípcio está sendo abençoada. E interessante que enquanto Deus não faz na vida de José, enquanto Deus não realiza nada na vida de José, Ele faz alguma coisa na vida de alguém através de José. Enquanto Deus não faz na minha vida, enquanto Deus não faz na tua vida, Ele nos usa como canal para abençoar outras vidas. A casa do egípcio é abençoada por causa de José, por amor a José. Agora olha que interessante, na casa de Potifar, eu sei que você conhece a história, mas mergulha comigo. Na casa de Potifar, você sabe, a mulher tenta se deitar com José e José decide ser fiel ao seu Deus, porque ele diz: eu não vou pecar contra Deus. E a sua fidelidade, aparentemente, ao invés de render coroa, rende prisão. A sua fidelidade, ao invés de render glória, rende humilhação. E agora, onde é que vai José? Parar na prisão. Só que olha que interessante, enquanto José está na mão dos seus irmãos, vendido para os ismaelitas, o Senhor estava com José. Enquanto José está indo, sendo vendido como escravo para a casa de Potifar, no capítulo 39, pelo menos 4 vezes diz assim: e o Senhor estava com José. Glória a Deus, todo o trajeto de dor, de perseguição de José, a Bíblia diz: e o Senhor estava com José. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor estava com José, ele vai ser lançado na prisão. E lá na prisão, lembra? Ele vai interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. Interessante que ele diz para o copeiro: lembra-te de mim. Porque a interpretação do sonho para o padeiro é que a cabeça dele ia a prêmio, mas que o copeiro ele iria retornar ao seu estado e servir
José tenta dar aquele jeitinho, como eu e você muitas das vezes. Lembra de mim. Não se esquece de mim, não. Só que a Bíblia diz que o copeiro, porém, se esqueceu de José. O copeiro se esquece, mas Deus não se esquece. Glória a Deus. Vendido, caluniado, glória a Deus. Vendido por aqueles, repito, que devia amar e proteger. Tendo que conviver com a indiferença dos seus irmãos e a perseguição daqueles que devia amá-lo e apoiá-lo. Lá está José no Egito. E a Bíblia diz que o copeiro se esquece, mas aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonha. Só que se você perceber, está no capítulo 41, se você perceber, enquanto os 2 anos, eles não se completam, Faraó não sonha. Mas quando os 2 anos, eles se completam, Faraó sonha. Enquanto não chega o tempo, não tem Faraó para sonhar. Mas quando os 2 anos se completam, ou seja, quando o tempo chega, até Faraó vai ter que sonhar. E porque Faraó vai sonhar, a Bíblia diz que ninguém consegue interpretar os sonhos. E agora? O copeiro se lembra. É claro que você, como eu, entende que é Deus quem faz isso. Agora o copeiro se lembra e vai falar de quem? De José. José é chamado lá na prisão. E a Bíblia diz no capítulo 41, quando ele vai começar a interpretar os sonhos de Faraó. Uma das coisas que eu grifei aqui na minha Bíblia, que o Espírito Santo falou comigo. Algo muito simples, mas necessário. Ele diz, quando ele vai interpretar os sonhos, quando o Faraó diz que havia ouvido algo sobre ele, que ele interpreta sonhos, ele diz, Deus dará resposta a Faraó. Olha a afirmação de José. Ele diz, Faraó, Deus é quem vai dar a resposta. E agora quem é que está sendo canal de resposta para Faraó? José. Só que você concorda comigo, a gente sabe o fim da história, mas José não sabia. Você concorda comigo que nesse trajeto de cova, na mão dos ismaelitas, de indo para a prisão, será que em algum momento José, por mais inteligente, homem de Deus que fosse, não se perguntava por quê? Ou então, sendo mais inteligente, não perguntava para quê? Mas eu confesso que quem nunca se perguntou por quê? José não tem resposta para ele. José não tem resposta para si, mas está sendo canal de resposta para Faraó. Enquanto Deus não tem resposta para José, José é resposta para outros. Enquanto não temos as respostas que precisamos, Deus também nos fará resposta para alguns. Deus poderoso. José interpreta o sonho. Glória a Jesus. E Faraó olha para ele e diz, aonde é que nós vamos achar um homem em quem haja o Espírito de Deus? E é agora, nesse momento, em que ele tira o anel da sua mão e coloca em José a autoridade para governar os tempos. Deus vivo, tem alguém que recebe isso aqui nessa noite? Porque nesse momento o anel é colocado no dedo de José, a autoridade para administrar os tempos que estavam por vir. Tem a autoridade de Deus sendo liberada sobre a minha e sobre a tua vida. Tem alguém que recebe isso aqui nessa noite? Quem olha José vendido, quem olha José experimentando traições, não imagina um José governador. Para pensar comigo como, vamos lá. Pensa, tenta se colocar dentro desse texto. E o que pode se passar na cabeça de alguém que foi vendido pelos seus irmãos?
O que pode se passar na cabeça de alguém que foi traído por aqueles que deviam abraçá-lo? Não se preocupe que a mensagem aqui não é de vingança, muito pelo contrário. Mas imagina comigo a angústia de José. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz no capítulo 41, versículos 51 e 52, que através de sua esposa Asenate, José vai gerar. E a Bíblia diz que quando ele vai ter o primeiro filho, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória seja dada ao nome desse Deus. O nome do primeiro é Manassés, porque ele diz: Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. O que José está dizendo? Ele teve amnésia e não consegue se lembrar do que aconteceu no passado? Não. O que José está dizendo é que ele não consegue se recordar do sofrimento em que ele vivenciou no passado? Não. O que José está dizendo? Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. José está dizendo: agora gerei Manassés. Agora eu decidi romper com as dores do passado. Agora eu decidi perdoar aqueles que me venderam. Agora eu decidi perdoar aqueles que me caluniaram, aqueles que se levantaram contra mim. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Simples e objetivo, você já sabe o que está aqui nesse texto. Na terra da sua aflição. No lugar onde aparentemente era o fim de José. No lugar onde aparentemente era o final da história de José, ele diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. No lugar onde ele achava que era a morte, Deus o fez prosperar. Glória a Jesus. Só que a moral da história é que para gerar Efraim, para crescer na terra da aflição, está condicionado a gerar Manassés. Quer crescer na terra da aflição? Então decida romper com as dores do passado. Quer crescer na terra da aflição, quer gerar Efraim? Então decida hoje gerar Manassés. Capítulo 45 de Gênesis. Depois de toda aquela estratégia de José, capítulo 45 de Gênesis, a Bíblia diz que José vai dar-se a conhecer aos seus irmãos. E no capítulo 45 é a prova em que ele não teve amnésia, ele gerou perdão. Porque perdoar não é simplesmente apagar da memória o que viveu, mas é decidir romper com as dores. Capítulo 45, ele se dá a conhecer aos seus irmãos. A Bíblia diz que ele vai chorar. Não tem ninguém tão forte assim, né? Até José chorou. A Bíblia diz que ele vai chorar e que todo o Egito... A Bíblia diz que o choro de José chega na casa de Faraó. Depois de tirar os seus servos, ele vai chorar. E a Bíblia diz que ele vai chegar diante dos seus irmãos. E ele vai dizer: eu sou José, vive ainda o meu pai? E nesse momento os irmãos estão diante de José, perplexos, pasmos, diz a Bíblia. Porque quem gera Efraim, ou melhor dizendo, quem gera Manassés,
Quem decide romper com as dores do passado verdadeiramente não é mais o mesmo. Você vai ver no texto que eles não conseguem reconhecer José. José está irreconhecível. E eles ficam pasmos a ponto dele ter que repetir e dizer: vem cá, chega mais perto, sou eu, José, o vosso irmão, aquele que vocês venderam. Aleluia! Sou eu, aquele José que vocês venderam. Mas não pese aos vossos olhos por ter me vendido, porque Deus me enviou diante de vossa face. Deus me enviou para a conservação de vida. E José vai dizendo, repetindo: Deus me enviou diante de vossa face para a conservação da vossa sucessão e por um grande livramento. E ele completa dizendo: não se preocupe, não foram vocês que me venderam, mas foi Deus que me trouxe para cá. Será que você consegue entender nessa noite que todo o caminho de dor, todo o percurso de aflição só empurra você, José, para o propósito que Deus tem para a tua vida? Oh, Jeová poderoso! Tem alguém que entende o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Não tinha como ver a mão de Deus, mas era a mão de Deus. Não tinha como, não estou querendo romantizar nada, está no texto. Ele disse: Deus me enviou diante de vós. Não tinha como ver Deus no percurso. Não tinha como entender que era a mão de Deus empurrando ele, glória a Deus, para se tornar o que Deus queria, para viver os sonhos. Agora tu imagina. Entenda, não tem nenhum espírito de vingança nessa mensagem. Para você gerar Efraim, para você crescer na terra da sua aflição, você precisa gerar Manassés, você precisa romper com tudo isso que ainda te causa dor. Aí depois que você romper com isso, se prepara para crescer e viver os sonhos que Deus tem para a tua vida. Uma das maiores provas de amor, de perdão. É uma prova de perdão linda de José. É às vezes, friamente analisando, a gente pensa: como? Mas a gente sabe que é possível. Deus está falando: libera esse perdão hoje. Rompe com essa dor de tantos anos. No capítulo 41, José está com 30 anos. 13 anos se passaram. Não foi fácil. Mas José conseguiu chegar onde Deus queria. Como eu disse, uma das provas de perdão mais lindas da Bíblia, porque é uma das mais lindas, porque é a maior de todas, foi provada lá na cruz do Calvário. Jesus foi submetido a um caminho de aflição, perseguição, de dor, traição. Mas a Bíblia diz que lá na cruz, olhando para aqueles que cuspiram no seu rosto, olhando para aqueles que blasfemaram contra ele, a Bíblia diz que Jesus, ele vai orar ao Pai. E com toda a verdade, ele vai dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Submetido a um caminho de dor, de sofrimento, para quê? Para ser conduzido para o propósito do Pai, Calvário. Submetido para um percurso de dor, de sofrimento, para quê? Para naquele momento ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou e eu e você somos o resultado do crescimento de Cristo. Glória a Deus, que gerou perdão lá na
cruz do Calvário por amor a mim e a você. Se coloca de pé nessa noite, por gentileza. Sabe o que Deus disse para mim? Eu compartilho com você para a gente orar. Já que foi submetida à aflição, minha filha, então decida crescer. Já que foi submetida à aflição, então cresça. Mas antes de crescer, você precisa esquecer. Você consegue entender o que Deus está dizendo aqui para mim e para você nessa noite? Eu sei que se botasse o microfone em cada um aqui, alguém ia contar uma história bem difícil, bem triste. Mas, já que a oportunidade está sendo me dada, o meu caminho, o meu percurso também não foi fácil. Não sou melhor do que você, já disse. Se você contar a minha história, eu tenho certeza que você vai ter algum, quem sabe, testemunho de traição, de algum processo de dor. Eu acabei de apresentar para você aqui no início um livro do meu testemunho, contextualizando aquilo que já foi ministrado aqui. Deus me deu condições de gerar Manassés, para que eu pudesse também gerar Efraim. Porque no lugar da minha dor e da minha aflição, Deus me fez crescer. Sim, hoje eu estou aqui para dizer para você que Ele fez na minha história, Ele fez na minha vida. O Deus que mudou a minha história é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E eu quero orar por alguém que está aqui nessa noite, precisa tomar uma decisão, precisa romper com as dores do passado. Eu sei que você já entende essa linguagem, eu sei que você já entende, glória a Deus, essa fala. Eu sei que você está aqui e foi a mão de Deus que te trouxe. Então, se hoje você precisa tomar uma decisão, romper com a sua dor, tomar uma decisão, entregar a sua vida para Jesus, o meu convite nessa noite, ou melhor dizendo, o convite do Espírito Santo, glória a Jesus, é que você receba Jesus na sua vida, aonde você estiver. Levante uma das suas mãos. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus aqui nessa noite? Eu vou dizer melhor, porque eu sei que muita gente, às vezes não dá para eu ver. Você vai sair do seu lugar. Eu vou querer fazer esse pedido. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Rompe com essa dor hoje. Vem entregar a sua vida para Jesus. Ele está aqui para te resgatar, para te salvar, para te curar. Rompa com as dores do passado. Rompa com aquilo que te prenda. Glória a Deus, Ele quer te fazer crescer. No meio dessa aflição tem um crescimento para a tua vida e para a tua história. Tem mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus hoje? Vai saindo do teu lugar. Você que está aí na galeria, você que está aqui embaixo, sai do teu lugar. Rompe com isso hoje. E eu estendo o meu convite para você que precisa refazer a sua aliança com Jesus. Isso, pode vir. Você precisa refazer a sua aliança com Jesus. Você está aqui também. O convite se estende para você que precisa entregar a sua vida pela primeira vez, mas também para você que precisa refazer essa aliança. Fabíola, eu preciso refazer minha aliança. Eu decido hoje romper com essas dores. Eu decido hoje, glória a Deus, dar um passo para que Deus possa mudar a minha história. Glória a Deus. Tem mais alguém? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem entregar a sua vida para Jesus. Vem. Vem, José, porque todo esse sofrimento é para você viver grandes sonhos que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Quem acredita nisso, levanta sua mão aí e glorifica a Deus. Histórias serão mudadas a partir de hoje. E assim eu profetizo sobre cada vida que está aqui nessa noite. Sai do seu lugar, rompa com medo, rompa com a dor, rompa com tudo aquilo que tem te atrapalhado. Rompa hoje, entregue a tua vida para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sai do teu lugar. Glória a Deus.